Sempre que a gente para meditar acerca do nascimento de Jesus, é impossível não nos emocionarmos, é impossível nosso coração não se derramar em gratidão ao nosso Deus mesmo, mas da maneira que Ele nos amou e não nos deixar entregues a nós mesmos, mas nos resgatar. Abra comigo tua Bíblia em nome de Jesus, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Mateus 1, versículo 23, e você pode abrir concomitantemente João 1,14. Deixa os dois marcadinhos e nós vamos meditar. Obrigado, querida. E nós vamos meditar um pouquinho nesses textos. João 1, 23 e o Evangelho Mateus 1, 23 e o Evangelho de João 1, 14. Mateus 1, 23 diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Agora, por gentileza, João 1, 14. Diz assim a palavra do Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Feche teus olhos, por favor. Vamos falar com o nosso amado. Senhor querido, temos celebrado a Jesus. Aliás, todos os dias nós celebramos a Jesus. E hoje, mais uma vez, nós queremos celebrar e queremos meditar um pouquinho acerca da Tua palavra e acerca do plano de salvação e acerca do Teu amor tão maravilhoso que nos alcançou. Amado Espírito Santo, queremos colocar agora nossa mente, nosso coração abertos para ouvir o Teu falar. Queremos, Senhor Deus, amar ainda mais a Jesus e amar ainda mais esse plano maravilhoso de salvação que nos alcançou. Então fala conosco, Pai, dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração para compreender. Nós te rogamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. No meu evangelho, queridos, há uma forte resistência à comemoração do Natal, por não ser considerada uma festa cristã. Aliás, diga-se de passagem, eu sou um daqueles que já me levantei bravamente contra a celebração do dia 25 de dezembro. Contudo, queridos, a gente precisa entender a ausência dessa celebração, sem um evento de igual magnitude, gerou um problema maior do que isso: o silêncio. Por muito tempo nós nos calamos acerca do nascimento de Jesus, por resistência a uma festa pagã, e nesse nosso silêncio, nossos filhos e nós mesmos perdemos a oportunidade, por não ter uma outra festa desse porte, nós perdemos a oportunidade e vimos assim uma geração crescendo sem celebrar esse momento tão maravilhoso. E esses símbolos que o Senhor estabeleceu para marcar na nossa vida um amor tão grande como foi ministrado a toda a humanidade no dia que Jesus nasceu. Então, assim, nós corremos de um erro e incorremos em um outro erro, né? Então, todo dia é dia de celebrar Jesus. E por que não no dia 25 de dezembro? Vamos celebrar Jesus. E se essa é a ocasião em que os corações estão mais abertos para ouvir falar sobre o nascimento de Jesus, então, querido, vamos ensinar as nossas gerações a amar aqueles sinais, aqueles marcos verdadeiros que o Senhor estabeleceu na sua palavra acerca do nascimento de Jesus. A palavra de Deus, ela fala acerca do nascimento de Jesus, e é bem interessante a diferença de abordagem que o Evangelho faz.
Observem bem, Mateus, de forma objetiva, ele dedicou 8 versículos para tratar acerca do nascimento de Jesus. Marcos nem tocou no assunto. Lucas dedica 2 capítulos e 132 versículos para descrever o processo do nascimento de Jesus. É interessante que quando você confronta a narrativa de Mateus e a narrativa de Lucas, são 2 narrativas tão diferentes que algumas pessoas chegam a dizer que elas se contradizem. Isso é tema para uma outra ministração, queridos. Mas quando você se debruça para estudar acerca do texto e da cronologia bíblica, não há contradição nenhuma. A palavra de Deus, ela é fantástica. Você pode dizer amém, queridos? Amém. E João, João não trata acerca do parto, mas ele resumiu o nascimento de Jesus em um versículo, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. João não narra o parto, mas ele explica o significado eterno do nascimento de Jesus. E é justamente sobre isso que nós vamos estudar, que nós vamos discorrer um pouquinho hoje, sobre o significado eterno do nascimento de Jesus. O texto ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o se fez carne, vamos discorrer um pouquinho. A palavra que foi traduzida por habitar, ela significa fixar tabernáculo, ter o tabernáculo, permanecer ou viver num tabernáculo ou tenda. Essa palavra podia ser tranquilamente traduzida por tabernaculou. E o Verbo se fez carne e tabernaculou. Por que é que João usou esta palavra? Por que é que João usou a palavra tabernáculo? E não simplesmente morou entre nós, habitou, mas ele usou uma palavra que, para transliterar, seria o tabernacular. Para a gente compreender essa expressão, querida, a gente tem que dar uma olhadinha para o passado, né? E voltar para a narrativa bíblica para compreender todo o processo que aconteceu. Primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça, na nossa compreensão, é que Deus é santo e nós, o homem, somos pecadores. A palavra de Deus declara, desde o início, ela vem demonstrando o desejo de Deus de se relacionar com o homem. Mas também a palavra de Deus nos declara que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que o homem pecador não tem condição de se achegar a um Deus santo. Mas ainda assim, Deus sempre desejou estabelecer um relacionamento conosco. E então ele determinou que Moisés construísse um tabernáculo. E nesse tabernáculo ele colocasse uma arca. E essa arca, ela representaria a presença de Deus. Por que representaria a presença? Porque um Deus santo não pode habitar no meio de um povo pecador, porque o zelo de Deus consumiria o povo. Então ele mandou fazer uma tenda, dentro da tenda mandou separar um lugar como sendo o Santo dos Santos, dentro do Santo dos Santos ele mandou colocar uma arca, e Deus falaria sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, uma vez por ano, com uma pessoa, o sumo sacerdote, que seria o representante do povo. Queridos, isso nem de longe sacia a necessidade nossa de relacionamento, e nem de longe sacia o desejo de Deus de se relacionar conosco, mas aquilo ali, querido, era a sombra daquilo que Deus iria fazer. O tabernáculo representava algo que Deus iria fazer lá na frente, né? E Deus estabeleceu algumas festas. Na verdade, ele estabeleceu 7 festas em Israel. E ordenou que o povo de Israel guardassem essas festas. A primeira é a festa da Páscoa. A segunda, a festa dos pães asmos.
A terceira, a festa de primícias. A quarta, a festa de Pentecostes. A quinta, a festa das trombetas. A sexta, a festa do dia da expiação. E a sétima, a festa dos tabernáculos. Essas festas, elas apontam para algo que Deus faria. São festas proféticas, queridos. Por exemplo, Jesus foi crucificado na Páscoa, ressuscitou na festa de primícia, derramou o seu Espírito na festa de Pentecoste. Nada disso é coincidência. São tempos que Deus estabeleceu e essas festas apontavam para isso. E, obviamente, querido, quando a palavra de Deus declara, quando Deus determina que o povo de Israel guardasse a festa do tabernáculo, essa festa apontava para celebrar o tempo em que Israel, no Egito, habitou em tendas, e o tempo em que Deus habitou no meio do povo dele, em um tabernáculo, pelo menos a presença de Deus. Obviamente que aquilo ali não é, como aquilo ali era apenas sombra do que viria. Aquilo ali também aponta para o dia em que o Deus Todo-Poderoso iria tabernacular no meio do seu povo. Por isso que João usa essa expressão, né? Porque naquele dia, naquela noite, em Belém, a festa dos tabernáculos estava se cumprindo, e o desejo, a vontade de Deus se estabelecia, que era habitar no meio da sua criação. Então, quando ele diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. Então, ele veio cumprir aquilo que já estava estabelecido no coração dele há muito tempo. Conclusão desse aspecto, querido. A expressão habitou entre nós revela o clímax do propósito redentor de Deus. O tabernáculo no deserto, com seu acesso restrito, era uma sombra temporária e uma profecia visual daquilo que viria. As festas ordenadas por Deus, especialmente a festa de tabernáculo, apontavam profeticamente para este momento. No nascimento de Jesus, a profecia se cumpriu de forma plena e definitiva. Não mais uma tenda ou uma arca, mas o próprio Deus eterno, o Verbo encarnado, fixou o seu tabernáculo e veio ao encontro da humanidade. Isso é maravilhoso demais, querido, porque para nós, para nós pecadores, era totalmente impossível irmos ao encontro dele, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e ele. Então, num gesto de amor, mesmo nos conhecendo, mesmo conhecendo as nossas mazelas, mesmo conhecendo a nossa natureza pecaminosa e egoísta, ainda assim, querido, ele nos amou e veio ao nosso encontro, né? Deixou a sua glória, tomou a forma humana e tabernaculou entre nós. Quando a gente para pensar, e assim, a boca coça para a gente continuar a meditar nisso, porque assim, ele tabernaculou entre nós por cerca de 33 anos. Né? Tem coisa ainda mais maravilhosa por vir depois desses 33 anos, mas é cena para os próximos capítulos. Vamos meditar um pouquinho. Então veja só, ele diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ponto. O habitou entre nós a gente já compreendeu. Mas e o fez carne? Por quê? Porque era necessário se fazer carne. Por que o Verbo tinha que ser em carne? Por que o Senhor não poderia manifestar a sua glória como Deus Todo-Poderoso, como Senhor da criação e simplesmente mudar as coisas? Vamos meditar um pouquinho. Por que era necessário a carne? Primeiro aspecto, justiça de Deus. A base do trono de Deus é justiça e equidade. Deus, ele é o Criador. Deus, como Criador, ele entregou o governo da criação na mão do homem. E a palavra de Deus declara que os dons e as vocações do Senhor são irrevogáveis. Então, querido, Deus não é assim que ele dá algo para você e depois, se você pisa na bola, ele fala, descurtir já não rola mais, e vai lá e toma.
os dons e vocações dele são irrevogáveis. Então, mesmo quando Adão desobedeceu, deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de Satanás, ainda assim Deus não tirou dele aquilo que Deus tinha dado. Ocorre que quando Adão, que era o precursor da raça humana, e depois dele toda a raça, obviamente era o pai de toda a raça humana. Quando Adão ele tomou a decisão de deixar de ouvir a voz de Deus, de desobedecer a Deus e ouvir a voz de Satanás, que com aquilo ali ele deixou de se sujeitar a Deus e se sujeitou a Satanás. E Satanás tirou de tanto que, quando Jesus se refere a Satanás, ele diz assim: aí vem o príncipe desse século, aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Então, Jesus, quando Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou todos os reinos, e falou assim: todos esses reinos eu te darei se você se prostrar diante de mim e adorar. Jesus não questionou a autoridade que Satanás tinha, porque Satanás disse: tudo isso foi me entregue e eu dou a quem quiser. Jesus não questionou a autoridade de Satanás, mas Jesus o refutou pela palavra e disse: escrito está, ao teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Então, querido, Satanás ele tirou, ele usurpou o direito de governo do homem. E como os dons e vocações de Deus são irrevogáveis, então, se um anjo viesse em glória e tomasse de Satanás a autoridade, então a justiça de Deus não se estabeleceria. Por conta disso, era necessário que ele viesse em carne. Por quê? Porque gerado por uma virgem, não sendo concebido pela vontade humana, mas gerado pelo Espírito Santo, ele era um homem, plenamente homem, mas ainda assim era Deus, plenamente Deus, porque era o Filho unigênito de Deus. E como homem gerado em carne, ele era apto para resgatar da mão de Satanás aquilo que Satanás usurpou. Então, queridos, era necessário que ele viesse em carne. E então você vê agora que é algo muito lindo e muito maravilhoso. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, tomou a decisão de vir em carne, e obviamente não tinha outro jeito de ser, a não ser através de uma criança. Então, estava lá o grande eu sou, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava ali o grande eu sou, o Criador, deitado numa manjedoura, numa estrebaria em Belém. Sabe, querido, ali naquela manjedoura estava a esperança de toda a terra. Ali naquela manjedoura em Belém estava todo o plano de salvação. Tudo, desde de Adão até nós no dia de hoje, o encargo de redenção de toda a humanidade, o amor de Deus e a graça de Deus manifesta sobre a raça humana, estava sobre um bebê numa manjedoura. E quando Jesus nasce em Belém, queridos, naquele momento, os céus vieram para a terra. Naquele momento, queridos, a eternidade veio para o temporal. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso saiu da eternidade, saiu do Kairos e entrou no Cronos, e toda a grandeza do céu estava agora, querido, ligado à terra. O que acontece, querido, quando a graça ela toma uma forma? O que acontece quando o amor ele é encarnado?
O que acontece, querido, quando a bondade, a graça e a eternidade Ele encarna? É aquilo que os anjos cantaram. Ele falou assim: paz na terra. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito veio junto com Jesus. O resultado disso, querido, aqui não só naquela noite, mas daí para frente. Os cegos viram, os surdos ouviram, os aleijados andaram, os cativos foram libertos. Quem pode dizer amém para isso? Quem aqui já foi cativo e agora está liberto? Porque a graça naquele dia se manifestou. Quantos foram curados, quantos foram restaurados? Por quê? Porque a boa dádiva, o dom perfeito do céu, da eternidade, veio juntamente com Ele. Por quê? Porque Ele é Deus. Não obstante fosse um menino numa manjedoura, Ele é Deus. Como Deus, como Filho de Deus, Ele revelou o amor do Pai. Como Filho de Deus, Ele revelou a graça, Ele revelou a bondade, Ele revelou o amor, e Ele revelou o caráter do Deus Pai Criador. E como homem, plenamente homem, Ele era o sacrifício para resgatar das mãos de Satanás o preço que foi requerido por causa do pecado de Adão e por causa do pecado de cada um de nós. Você pode dizer glória a Deus por isso, queridos? Amém? Aleluia. Então, Jesus, como Filho de Deus, Ele era a substituição perfeita para os nossos pecados. Agora, querido, quando Jesus nasceu, ali tinha nascido a esperança, era a esperança que tinha nascido. Imagina só vocês que vem a ser a esperança. No Velho Testamento, quando um homem pecava, nos pecados que comumente a gente comete, e se arrependia, ele confessava o seu pecado. Mas não bastava confessar o seu pecado, ele precisava colocar a mão sobre a cabeça de um animal, ele imolava aquele animal por fé na promessa de Deus, e ainda que ele soubesse que aquele animal era inocente, que o pecador era ele, mas ele, fiado nas promessas de Deus, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, confessava o pecado, imolava aquele animal, e o sangue daquele animal era levado para o altar, como um sacrifício pelo pecado. Mas é óbvio, queridos, sangue de animal não pode resgatar o homem do pecado. E então, aquele camarada fiado naquela promessa, ele confessava o pecado, crendo na sua redenção. Mas, como a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, o sangue de animal é incapaz de purificar o homem do pecado. E quando aquele homem que confessou o pecado, ele morria, ele não ia para a presença de Deus, porque o sangue de animal não pode purificar do pecado. Quando Jesus narra a parábola do rico e do Lázaro, ele fala acerca de Lázaro, que quando morre vai para o seio de Abraão, e o rico quando morre vai lá para o lugar de tormento. Veja que Lázaro, quando morre, ele não sobe para o céu, ele vai para o seio de Abraão, de um lugar onde era possível inclusive ver o rico no lugar de tormento. Quando Jesus nasceu, o que nasceu foi a esperança. A promessa se materializou, querido. E por conta dessa promessa que se materializou naquele neném, o céu se alegrou, os anjos cantaram, e nós nos alegramos e festejamos até hoje. Mas glória a Deus, porque hoje, 2000 anos para trás, nós podemos olhar para trás para essa história, e nós nos alegramos demais, porque não apenas a esperança se materializou, a esperança, ela ficou, mas porque
Nós não temos só uma esperança, queridos, nós já passamos da morte para a vida. Nós não temos apenas esperança, querido, nós já fomos libertos. Nós não temos só esperança, queridos, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Aquele que nasceu numa manjedoura foi aquele que morreu na cruz e nos resgatou. Nós temos 1000 razões para celebrar Jesus. Nós temos todas as razões para celebrar Jesus. Nós cantamos e celebramos e dançamos de alegria no dia 25, no dia 26, no dia 27, em dezembro, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e de dezembro e de novo a gente vai virando. Sabe por quê, queridos? Porque nós estávamos mortos e agora nós temos vida. A esperança que os anjos cantaram no dia do nascimento de Jesus, ela se concretizou na nossa vida. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus por isso? Nós vamos celebrar Jesus, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus, nós vamos celebrar a esperança que nasceu, e nós vamos celebrar a esperança que se consumou e nos resgatou. Aleluia, glória ao nosso Senhor. Aquele que nasceu numa manjedoura e se tornou a esperança de Israel, para nós Ele é Salvador e Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, a Ele toda exaltação. No dia que Jesus nasceu, um coro de anjos celebraram o nome de Jesus. E a gente fica encantado com aquilo ali. Mas no dia em que Ele entrou nos tabernáculos eternos, todo o céu o adorou. Anjos, querubins, serafins, arcanjos, os seres viventes e os anciãos, todos, aqueles que tinham, tiraram suas coroas, colocaram aos pés dele e deram glória a Jesus de Nazaré, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, seu Deus. Amém, aleluia.